Quando eu passei da minha gravidez, surgiu muitas dúvidas como que eu engravidei depois de 3 abortos e tendo um cisto. E hoje eu vim contar pra vocês, mas antes de contar tudo isso, eu quero contar pra vocês tudo desde o começo, como isso começou. Então vamos lá desde o começo. Sejam bem-vindos ao meu canal, tô muito feliz em estar gravando de volta. Eu acho que essa gravidez, na verdade, foi um incentivo pra eu voltar aqui pro canal, porque eu já queria voltar há muito tempo e eu não achava jeito de vir, então dessa vez eu consegui achar um motivo pra vir pra cá, pra contar essa história pra vocês, que é muito longa e que vocês sempre me perguntam nas minhas redes sociais, então eu vim aqui contar pra vocês. O meu sonho de ser mãe, na verdade, ele sempre existiu. Mesmo antes de conhecer o Alex, eu sempre falei que se algum dia acontecesse na minha vida, eu ia estar muito feliz. Porque eu sempre quis ser mãe, sempre gostei muito de criança. E até antes de conhecer o Alex, eu sempre falava, cara, se eu não conhecer alguém na minha vida até uma certa idade pra eu ter um filho, eu vou ter um filho com qualquer um e eu crio sozinha, não tem problema, porque eu sempre quis isso pra minha vida. E quando eu conheci o Alex, no começo do nosso relacionamento, a gente decidiu não ter filho tão cedo, esperar a gente se estruturar na vida pra depois ter um filho. Só que eu nunca tomei anticoncepcional, nunca tomei nenhum método contraceptivo, porque eu nunca concordei com isso. Eu sempre acreditei que se Deus fez o corpo da gente pra funcionar dessa forma, por que a gente tem que ficar colocando coisa nele e alterando nossos ciclos, sendo que ele tem que ser feito dessa forma? Então a gente se cuidava através de tabelinha, né, no começo do relacionamento. Até que teve um dia que eu não lembro por que cargas d'água eu encuquei que eu tava grávida. Eu tinha um salão, na verdade. E aí tinha algumas amigas minhas lá e elas começaram a falar que você tá grávida, não sei o que, não sei o que. E eu estava menstruando e elas falando que eu tava grávida. E aí eu falei, cara, eu não tô grávida, vou comprar um teste e vou fazer pra vocês verem que eu não tô grávida. Fui lá, comprei um teste. Fiz o teste, e o teste deu negativo. Deitei pra fazer meus cílios, porque eu ia viajar. Quando eu tava fazendo minha extensão de cílios, as meninas foram olhar o teste e tinha aparecido um outro risco do nada no teste. Eu vou deixar a foto pra vocês verem que eu acho que ainda tem. Se eu não deixar, porque eu não tenho. E aí, eu falei, como assim? Será que eu tô grávida? E aí a gente foi viajar, fui viajar com a minha família e tal. E aí, durante a viagem, eu e o Alex, a gente não fez nenhum teste pra confirmar se realmente era verdade ou não, mas a gente começou a conversar sobre o assunto. Daí a gente começou a falar, tá, mas e se realmente for? E daí ele começou a se bobear, de beijar minha barriga e tal. E a gente começou a cogitar a ideia. Mas quando a gente chegou na nossa cidade de novo, a gente vai fazer um teste de sangue. Quando eu fiz o teste de sangue, a gente recebeu o resultado, tinha dado negativo. E foi muito engraçado porque a gente teve a mesma reação. Mesmo a gente, tipo, se desse positivo, a gente ia estar feliz. Deu negativo, a gente simplesmente fez ufa! E, tipo, sentou, sabe? E realmente a gente teve essa reação. E aí a gente decidiu trollar nossos amigos, sabe? A gente foi lá, no teste aparecia não reagente, eu fui lá e passei um branquinho em cima do não, no Instagram mesmo. E aí comecei a mandar os testes pros meus amigos e tudo. E daí tava como reagente, então todo mundo achava que eu tava grávida. E aí, a gente decidiu trollar os pais do Alex. A gente não trollou meus pais porque meus pais já sabiam, né? Durante a viagem, como a gente foi viajar com eles, eu acabei comentando com a minha mãe já sabia. E aí a gente não pôde trollar ela. Porque quando eu recebi o resultado, eu já mandei direto pra ela. Então ela foi uma das primeiras pessoas que viu. Viu antes mesmo de mim, porque o Alex queria ver o resultado junto comigo. E aí, a gente foi trollar meu sogro e minha sogra. E quando a gente foi trollar eles, a gente não esperava a reação que eles tiveram. Fazia, tipo, 2 meses que a gente tava namorando. E eles ficaram super felizes, assim, sabe? Tipo, eles começaram a pular de alegria e tal. E aí, tipo, cara, me deu dó de falar pra eles que era mentira depois, sabe? E aí a gente pegou e naquele momento a gente sentou pra conversar e a gente decidiu ter filho mais cedo, sabe? A gente começou a pensar, peguei muito de exemplo minha mãe. Minha mãe teve eu com a minha idade e teve meu irmão mais nova, né? Meu irmão é mais velho que eu. Então, tipo assim, hoje em dia minha mãe, tipo, ela tem a sua idade, ela tá nova ainda, tipo, ela já tem a vida dela toda estruturada e tá simplesmente curtindo a vida, sabe? E a gente já tá criado. Então eu comecei a pensar com o Alex, cara, é muito mais vale a pena a gente, tipo, ter o filho agora, a gente vai criar o filho conforme a gente for criando a nossa carreira e desenvolvendo nossa vida, do que, tipo assim, a gente batalhar tanto pra ter nossa carreira, pra ter uma condição financeira boa, e quando a gente chegar lá na frente, que é hora de a gente aproveitar e a gente ter a responsabilidade de ter uma criança pra cuidar, tipo, até os 18 anos, né? Então, até mais depois, né, dos 18 anos, mas enfim, porque querendo ou não é pra vida toda. Mas enfim, de ter essa responsabilidade, não pode sair, se limitar às coisas, sabe? Por esse motivo, a gente decidiu ter antes. Aí eu fui consultar, a médica me pediu alguns exames e me recomendou pra tomar ácido fólico. Alguns meses depois, acho que 5 meses depois disso,
a minha menstruação atrasou e normalmente ela nunca atrasava. E aí eu fui fazer um teste. Fiz o teste de gravidez. E aí a gente tava... Era num domingo, meu pai, meu sogro e o meu namorado, que era namorado naquela época, eles tinham ido pro andar de gaiola no meio do mato. E aí a gente ficou na casa da minha sogra, junto com eu, a minha mãe, minha tia e tal. E aí eu tinha um teste de gravidez lá e eu fui fazer aquele teste, era daqueles de fitinha assim, normal, sabe? Fiz o teste e deu uma linha muito fraquinha. E nisso eu contei pra uma amiga minha, fui pra casa dela e na volta da casa dela passei na farmácia e comprei esse teste aqui. E aí falei pra ela bem assim, que daí eu peguei e falei pro Alex que eu ia fazer o teste, não sei o que. Eu não contei pra ele que eu já tinha feito um e que tinha dado uma linhazinha muito fraca, mas tinha dado uma linha. Cheguei em casa, a hora que eu cheguei ele tava tomando banho, aí fui lá e fiz esse teste aqui no banheiro junto com ele. Quando eu fiz esse teste, deu uma linha, mas muito fraca. Inclusive ela é fraquinha até hoje, ó, não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Ela deu uma linha muito fraca. E eu vi essa linha e o Alex falava, não tem nada, é coisa da tua cabeça, você tá querendo ver e você tá vendo, por isso que você tá vendo, mas não tem nada. E ele teimava comigo. Aí no outro dia eu falei, cara, eu vou acordar amanhã cedo, eu vou ir pro centro, vou fazer o exame de sangue e vou provar pra ele que ele tá errado. Falei bem assim. E aí, porque tipo assim, minha menstruação nunca tinha atrasado, ela sempre foi bem certinha, sabe? Eu sempre acompanhei pelo aplicativo, pelo Flow, sabe? Então, tipo assim, sempre foi bem certinho, sabe? No dia que o aplicativo falava que ia vir, era o dia que vinha minha menstruação. Ou senão, tipo, começava a doer meu peito 5 dias depois de ser minha menstruação. Já fazia dias que tava doendo meu peito, que eu tava sentindo cólica e nada da minha menstruação aparecendo. Fui lá, acordei cedinho, fiz o teste e fui levar minha mãe pra cidade vizinha da minha, porque minha mãe tinha feito uma cirurgia alguns dias atrás. E aí eu fui levar ela na consulta do retorno, né? E aí eu recebi o resultado do exame, comentei com a minha mãe que tinha ido fazer o exame e tudo. E no final do dia, quando eu cheguei em casa, ainda bati o carro do meu pai. E aí cheguei no salão que eu tinha. E nisso mandei mensagem pro Alex e pedi pra ele passar na farmácia e comprar mais um teste pra mim. Aí ele comprou aqueles que aparecia grávida e não grávida, sabe? E comprou esses aqui de fitinha também. E aí ele comprou esse teste, isso eu fiz no outro dia, né? E eu cheguei em casa e fui fazer o teste. E no que eu fiz o teste, aquele do grávida e não grávida deu que eu tava grávida e deu entre 1 e 2 semanas. Mas na verdade eu já tava de 4 semanas. E aí eu fiz esse de fitinha no outro dia também. Ó, e aí ele deu esse risco bem fraquinho. E aí a gente confirmou que eu estava grávida, né? Daí a gente fez uma surpresa pros nossos pais, tá? A reação deles foi bem legal. E quando eu fiz esses testes aqui, eu tava mais ou menos de 4 semanas. Eu fiz o teste de sangue, né? Só que saiu o resultado só depois de 2 dias. E quando saiu o resultado, eu não fiz o normal, eu fiz o quantitativo. Porque o normal, ele aparece só se você tá grávida ou não, é a mesma coisa que os de fitinha. Mas o quantitativo, ele aparece a quantidade de hormônio que tem no teu sangue. Então, você consegue descobrir de quantas semanas que você tá. E, tipo assim, você já grávida, ele aparece a partir de 25. Inferior a 25 é contado como não grávida, mas não grávida mesmo é menos de 5, sabe? E o normal de eu estar grávida era pra ele estar, tipo assim, em 10 mil. E tava em 29, então tava, tipo, muito baixo do que deveria estar. Mas era minha primeira gravidez, eu não tinha a menor noção disso e eu achava que tava tudo certo. Então a gente comemorou, ficamos muito felizes. Comecei a marcar chá revelação, comecei a fazer as lembrancinhas e tal. E aí teve um dia que eu fiquei o dia todo sentada, fazendo minha unha. E aí quando eu fui no banheiro de noite, tinha sangue na minha calcinha. E aí eu fui pro hospital, cheguei no hospital, o médico fez um exame de toque e aí ele falou, ó, teu útero tá muito pequeno. Se você realmente tá de 5 semanas, teu útero tá muito pequeno. Ele falou bem assim pra mim. Volta amanhã pra gente fazer uma ultrassom. Voltei no outro dia, eu ainda não tinha feito nenhuma ultrassom. A minha primeira consulta do pré-natal tinha ficado marcada, tipo, pro dia 25 de novembro. E eu descobri a gravidez no dia 14. Isso mais ou menos que aconteceu. Foi por volta do dia 18, 19, mais ou menos. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, o médico falou, não tem saco gestacional, não tem embrião, não tem nada. E aí eu fiquei muito triste, mas ele pediu pra eu ficar de repouso. Ele falou que às vezes, né, não daria pra ver tão cedo, pra eu ficar 7 dias de repouso. Eu não podia levantar pra nada, só levantar pra ir no banheiro e tal. E aí eu tinha que tomar um remédio, era Ultragestão o nome do remédio. Eu tinha que ingerir ele, não, eu tinha que inserir na perereca, sabe? Que era pra tentar ajudar a segurar minha gravidez, né, no caso de eu tivesse grávida.
Mas aí não deu certo, quando eu fui fazer ultrassom de novo, já não tinha mais nada, não precisei fazer curetagem nem nada, porque não tinha nada ali dentro, né? Então aí a gente teve essa perca e tal, a gente ficou, tipo, bem abalados, mas acontece, né? E só que cada uma das percas que eu tive, tipo, eu aprendi alguma coisa, sabe? Antes dessa gravidez aqui, que foi a minha primeira gravidez, eu nunca orava, sabe? Eu acreditava em Deus tudo, mas eu nunca orava. Era muito difícil. Eu orava só quando, tipo assim, aquele ditado, quando você tá precisando, você lembra de Deus? Era mais ou menos assim. Quando eu engravidei, eu orava todos os dias e agradecia a Deus por ele ter me dado meu filho. Tipo assim, depois que eu perdi, eu falei assim pra Deus, falei, cara, eu nunca lembrava da tua existência. Aí você me deu o que eu queria. E aí, quando eu começo a agradecer e começo a orar, você tira de mim aquilo que você me deu. Eu fiquei muito brava, sabe, assim, com Deus. E aí eu não queria mais nem saber, sabe? Fiquei bem brava, assim, e, tipo, parece que eu perdi a minha fé por algum tempo. Passou algum tempo, eu fui na médica, a médica me deu um monte de vitamina e tal, porque eu fiz os exames e eu tava com, tipo assim, tava com falta de vitamina D, tava com muitas faltas de vitamina. E aí ela me deu um tratamento vitamínico pra tomar. Então eu tava tomando vitamina D, tava tomando ácido fólico, tava tomando um monte de vitamina, que é pra preparar o meu corpo pra gestação, pra tentar novamente depois de 6 meses, né? Quando era por volta do 5º mês, mais ou menos, a minha menstruação atrasou de novo. E aí eu fui viajar de novo, mas eu acabei não fazendo teste nem nada. E quando eu tava na viagem, eu sonhei que eu chegava, entrava dentro do banheiro, assim, fazia um teste e dava positivo. Mas eu nem dei bola, né? Quando a gente chegou, quando a gente tava voltando de viagem, a gente tava chegando aqui na minha cidade e pedi pra Alex passar numa farmácia de plantão. A gente chegou, já era tarde, era 11 horas da noite. A gente passou numa farmácia de plantão e aí a gente comprou esse testezinho aqui. Eu cheguei, fiz xixi, coloquei o testezinho, deixei em cima da pia e fui tomar banho. E nisso o Alex entrou dentro do banheiro e ele olhou o teste e falou, amor, quando tem 2 linhas é o quê mesmo? Aí eu falei, é que eu tô grávida. Aí ele falou assim, tem 2 linhas? Eu falei, cara, você tá brincando, né? Mentira. Ele, tipo, não acreditava. E aí ele veio e me mostrou esse testezinho aqui, ó. Ó, que tem a 2ª linha. Ali eu descobri minha 2ª gravidez. Gente, da 2ª gravidez, eu me confundi com os testes. Não era aquele, era esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, pode ver que ele deu uma linha muito fraquinha, porque tava só o 14 o meu hormônio. Então ele tava muito baixo. Nesse meio tempo, eu comecei a entender o meu relacionamento com Deus. E eu trabalhava fora, eu ia todo dia pro meu trabalho a pé, era pertinho aqui de casa. Todos os dias eu ia orando, sabe? Eu ia orando, eu ia orando, eu ia orando. E a minha fé mudou muito, sabe? Tipo, foi surreal, surpreendente. Nessa gravidez aqui, eu sempre falava pra Deus, depois que eu descobri, eu falava pra Deus, Deus, eu entrego a vida do meu filho em suas mãos, eu confio em ti, eu sei que vai dar tudo certo, que dessa vez vai dar, e não. Fiz o teste quantitativo também nessa gravidez aqui. Aí eu fiz esse teste também pra ter um teste bonitinho pra guardar de recordação, então esses 2 aqui foram da mesma gravidez. Num dia eu fiz esse teste aqui, já no outro dia, logo de manhã, eu fui no laboratório fazer o quantitativo. E eu fiz o quantitativo e o meu quantitativo deu 14. Então tava muito baixo de novo. E eu já tava de 4 semanas, mais ou menos. Contabilizando pelo dia que veio minha última menstruação, o dia da minha ovulação, eu tava mais ou menos de 4 semanas. E deu muito baixo de novo, tava em 14. Tava mais baixo ainda do que da primeira vez. Mas mesmo assim, tipo, eu ainda não entendi esses negócios de hormônio, né? Então eu falei, seja o que Deus quiser, Deus quer que vai dar certo. Só que, querendo ou não, eu fiquei com trauma, sabe? Então, todas as vezes que eu sentia que descia alguma coisa, que eu tinha um corrimento, alguma coisa, eu corria no banheiro e eu olhava minha calcinha com medo que fosse sangue, sabe? E nunca era sangue, graças a Deus. E quando eu tava com 5 semanas, quase chegando nas 6ª semanas ali, tava 5 semanas e alguns dias, quase fechando 6, eu acordei cedinho, era umas 6 horas da manhã, acordei cedinho, fui no banheiro quando eu abaixei a minha calcinha, porque parece que eu acordei já sentindo, sabe? Tinha muito sangue na minha calcinha de novo. Eu só falei assim, não acredito, de novo não, né? Aí nisso o Alex já levantou, a gente foi pro hospital, cheguei no hospital, a médica me deu ultragestão pra tomar de novo. E aí eu tomava, só que, tipo, quando eu ia tomar banho ou, tipo, no meu absorvente, assim, saía coágulos e coágulos de sangue, muito sangue. E até um dia eu me assustei com a quantidade que saiu, tirei uma foto no banheiro. E tava com muito sangramento
E, resumindo, perdi a gravidez mais uma vez, sabe? E ali, tipo, minhas esperanças tinham meio que morrido, sabe? Mais uma vez eu me revoltei muito com Deus e falei, cara, eu falei meio assim, tipo, eu orava pra você antes, você me deu o que eu queria de novo. Continuei orando ainda mais, entreguei nas tuas mãos. E mesmo assim você tirou de mim, tipo, parece que Deus olhou pra mim e falou assim, você realmente entregou nas minhas mãos? Porque eu entreguei, mas não entreguei, sabe? Tipo assim, é como se isso aqui fosse minha gravidez. Eu falei, pô, Deus pegou aqui, e eu falava, não vou soltar. E ele falava, me dá, eu falava, não vou soltar, entendeu? Eu falava que tava nas mãos dele, que eu confiava nele, mas cada vez que eu sentia alguma coisa assim, eu corria pro banheiro achando que era sangue. Achando que ia perder mais uma vez, tudo me dava medo. Então eu confiava não confiando, né? Beleza, passou nisso, passou um tempo depois disso, eu fiquei sangrando ali por uns 7 dias, mais ou menos. Acho que deu um pouquinho mais. É um tempo maior que a menstruação. A minha menstruação, na verdade, ela vinha, tipo, 5 dias sangrando, depois ela já parava, né? E aí, eu sangrei ali por uns 7, 8 dias, mais ou menos. Aí parou meu sangramento e tal. Quando era pra vir a minha menstruação, tipo, minha menstruação não vinha. E eu achei muito estranho. A primeira perca que eu tive também atrasou minha menstruação. Eu fiz um teste pra ver se eu não tava grávida de novo. E eu não tava, ela simplesmente só tinha atrasado mesmo. E no mês seguinte que eu perdi, tipo, minha menstruação não vinha de jeito nenhum. Um dia eu tava tendo relação e eu comecei a chorar. Simplesmente chorar. Eu chorava, tipo, muito de correr lágrimas assim, e eu não sabia o motivo. Fui pesquisar na internet e aparecia que provavelmente poderia ser gravidez. Aí a Alex falava, da onde? Nem tem como, porque você perdeu mês passado e tal. Tipo, ele não acreditava, eu também não acreditava, achava que não era possível. Mas mesmo assim fui fazer um teste. E foi esse teste aqui. E a hora que eu coloquei, tipo, o palitinho, assim, tipo, não demorou muito pra aparecer, sabe? Os outros, normalmente, tipo, demoravam um tempo, assim, pra aparecer. Demorava 1, 2 minutos. E esse aqui, tipo, eu coloquei ali e logo apareceu. Acho que deu uns 30 segundos, nem isso. Eu sei que eu fiz com a minha amiga, eu saía do banheiro da casa dela. Eu falei, amiga, tô grávida. Como assim? Tipo, eu perdi mês passado, tô grávida de novo. Aí, mais uma vez, né, da gravidez eu estaria de 5 semanas. Fui fazer o exame quantitativo pra ver a quantidade de hormônio que tinha no meu sangue. Tinha 300 e pouco, tava mais alto do que das outras vezes. E aí comecei a ficar bem confiante, sabe? Achando que daquela vez ia. E aí a médica pediu pra eu acompanhar, sabe? Pra eu fazer vários exames desse pra ver se tava vindo mesmo, se realmente tava aumentando. Porque o normal do hormônio é ele dobrar a cada 48 horas ou 24 horas. É alguma coisa assim, mas o normal era ele dobrar. Eu fui fazendo os exames, acompanhando da forma que a doutora pediu. E até um tempo ele subiu, só que ele não dobrava. Ele, tipo assim, de 300 ele subiu para 400, aí em 400 ele parou e depois ele começou a descer de novo. Mais uma vez eu tinha perdido a gestação. Quando eu cheguei pra fazer essa ultrassom aqui, que o médico viu esse negócio e falou que não era uma gravidez ectópica, porque até então eu estava acreditando que isso aqui tinha sido uma gravidez ectópica, e esse daqui era o saco gestacional, aquele embrião, e não era. E aí o médico olhou pra mim e falou que não, que era um cisto de 3 centímetros, tal. Aí, nesse dia que eu fui fazer essa ultrassom, a hora que eu cheguei pra fazer a ultrassom, eu comecei a ter sangramento já. E aí começou o sangramento e tal, então eu tive mais um aborto ali, que foi dessa gestação aqui. E aí eu fiz esse testezinho aqui, porque eu jurava que ia dar certo a gestação, e aí eu queria ter um testezinho bonitinho pra fazer um quadrinho depois. Mas não rolou, né? Mais uma vez. E aí, depois disso, a médica falou pra eu esperar mais ou menos 1 ano pra tentar de novo e tal. E aí, tomar o anticoncepcional pra diluir esse cisto aqui, né? Eu comecei a tomar o anticoncepcional, mas eu comecei, tipo, ter muita alteração no meu corpo. Tava tendo muita espinha, sabe? Tipo, não tava me ajudando, não tava sendo legal. Então, eu resolvi parar por conta própria. Eu falei, cara, não vou mais tomar, eu vou me cuidar, tipo, por tabelinha mesmo. Foi sempre o jeito que eu sempre fiz, sempre deu certo. Então, vamos continuar assim. Todas as vezes que eu engravidei, eu sempre acompanhava pelo aplicativo, sabe? Então, tipo assim, nunca fiz teste de ovulação, essas coisas, nunca fiz nada. Eu só acompanhava pelo aplicativo. Então, tipo, porque, tipo assim, nosso ciclo começa a menstruação. Então, o dia que começa a menstruação é o primeiro dia do teu ciclo. Do 14º ao 16º dia é os dias que você pode engravidar, que você pode ovular, que são os dias de ovulação. Então, o que acontecia? Nas vezes que eu engravidei, a gente cuidava para ter relação próxima a esses dias. E aí, todos os dias que eu engravidei, bem certinho, eu sei, sempre foi no 16º dia. Depois que vinha a minha menstruação, era no 16º dia. Então, a gente tava cuidando dessa forma, sabe? Tipo, não tendo relação nos dias ali pra poder não engravidar.
E enfim, depois dessa última perca ali, tipo, meu relacionamento com Deus melhorou muito, sabe? E aí eu sempre orei, sempre conversei com ele. Na última vez que eu perdi ali, tipo, claro que eu fiquei triste, obviamente fiquei triste. Mas, querendo ou não, eu tinha aquele sentimento de eu já esperava que isso fosse acontecer. E, tipo, alguma coisa me falava, alguma coisa não, Deus me falava que no momento certo as coisas iam acontecer, que aquele não era o momento certo ainda. E que às vezes ele precisava usar daquilo pra me ensinar alguma coisa. E realmente eu aprendi muita coisa, sabe? Tipo, eu falo que cada gravidez me ensinou uma coisa, sabe? E realmente, tipo, eu acreditava em Deus, mas eu não sabia o que era fé. Eu falava que tinha fé, mas eu nem sabia o que era fé. Tanto que eu tatuei fé no meu pescoço sem saber o que era fé. E aí, numa das gravidez, nessa gravidez aqui, Deus me ensinou o que era ter fé, sabe? Porque eu falava pra ele, tipo assim, eu entrego a vida do meu filho em tuas mãos e eu confio em ti, mas tipo, eu confiava desconfiando, sabe? Então isso não é ter fé. Fé é você acreditar, mesmo que você não possa ver, mesmo que você não consiga acreditar naquilo, você entregar de coração, né? E querendo ou não, cada uma das gravidezes me ensinou isso, sabe? A primeira me ensinou a amar a Deus, que era uma coisa que eu não fazia, sabe? Eu não sabia. A segunda me ensinou a ter fé e a terceira me ensinou a ter esperança, sabe? Então, cada uma eu aprendi uma coisa. E quem sabe eu precisava aprender isso e precisava ter sido dessa forma dolorosa, né? Vai saber quantas vezes Deus tentou me mostrar de uma forma mais fácil e eu acabei não vendo. E aí, depois disso, sempre em muitas conversas com Deus sempre falava, na hora certa, eu vou fazer acontecer e tal. E aí eu tinha tirado aquilo da minha cabeça, sabe? Então a gente tava tentando dar um tempo e tal, a gente focou em outras coisas. A gente tinha nosso casamento, então a gente focou no casamento, casamos, deu tudo certo, fomos pra lua de mel e tal. Teve um certo dia que, tipo, eu orei pra Deus e falei pra Deus que na hora certa ele podia agir, que era pra ele fazer do jeito dele, que, né, eu confiava e tal. E aí, tipo, Deus olhou pra minha cara e falou assim, cara, você confia tanto que você fica acompanhando o aplicativo. Como é que você quer deixar eu agir na tua vida se você não larga esses aplicativos, se você, tipo, tá sempre acompanhando por aí, se você tá sempre fazendo alguma coisa. Você, tipo assim, eu falava pra ele, Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, você faz o que você quiser no momento que você quiser. E ele falava, tá bom, você entrega, então me dá as rédeas da tua vida, tipo... E eu ficava ali, tipo, eu dava, mas não dava, entendeu? Tipo, eu confio em ti, que na hora certa eu vou engravidar, mas eu ficava me cuidando por aplicativo. E eu falei, cara, realmente faz muito sentido isso, né? E aí eu peguei e falei pro Alex, sabe? Eu falei pro Alex, eu não vou mais cuidar do aplicativo, eu não vou mais colocar minha menstruação ali, eu não vou mais fazer nada, eu simplesmente vou viver minha vida. Se um dia der vontade de relação, vamos ter, se não der vontade, ok. E Deus vai fazer na hora certa, vai acontecer do jeito que Ele quer, sabe? Simplesmente entreguei nas mãos de Deus. E o Alex, não. Como o Alex saiu de serviço e tal, ele ficou, tipo, meio com receio, sabe? Então ele falou, não, eu vou continuar cuidando. Então, tipo assim, foi uma escolha dele, mas não adianta, cara. Quando é o tempo de Deus, não tem, sabe? E no mês de novembro, eu simplesmente decidi que eu não ia mais marcar minha menstruação no aplicativo, sabe? Tipo, eu tinha aplicativo, mas eu deixei ele de lado. E aí não marquei mais. Minha menstruação veio, por último, no dia 28 de novembro, mais ou menos, de 2023. E aí eu não marquei no aplicativo. E o Alex foi lá e marcou, mas ele marcou no dia errado. Ele marcou no dia 1º. A gente teve relação, e ele tava cuidando, eu não tava cuidando, ele tava cuidando. E aí a gente teve relação no 14º dia. E, na verdade, no 14º dia do que ele tinha anotado, mas na verdade era o 16º, porque ele anotou errado. E aí a gente teve relação naquele dia porque ele achou que não era um dia de engravidar. E resumidamente, eu engravidei. Nenhum dos dois crê. Como é que fala? A gente não acreditava que era possível, mas era possível. E aí a gente foi viajar, né, na virada do ano, tudo. E minha menstruação não veio, e era pra vir ali no dia 28, mais ou menos, de dezembro era pra vir. E não veio, fui viajar com um monte de absorvente, porque achei que ia vir, né? E tava indo pra praia, ia bem, não sei o quê. E nada da minha menstruação das caras, sabe? Só que eu não tava tendo muitos sintomas, assim. Na verdade, eu tava tendo, mas eu não tinha percebido ainda, né? Eu comecei a sentir muita fome, porque normalmente quando a gente tava em casa, tipo assim, cara, eu passava o dia inteiro sem comer. E aí, nem lembrava de comer. E, tipo, simplesmente naqueles dias, meu Deus, eu sentia muita fome mesmo. Meu Deus, eu queria comer o tempo inteiro. Comia nas paredes se deixasse na minha frente, sabe? De tanta fome que eu tava sentindo.
E eu tava com bastante cansaço também, tipo, bastante sono, sabe? Tipo, tanto que na virada do ano, o Alex queria ir pra Balneário ver os fogos e eu queria dormir. Eu não queria sair de casa, eu queria dormir. Resumindo, a gente foi pra Balneário, vimos os fogos, tudo. E aí, nossa, aconteceu um caos naquela noite. Só que eu sempre falo, acho que Deus faz as coisas, sabe, certa. Porque, tipo assim, a gente foi pra Balneário e aí era pra gente ir pra Itapema, na casa de uma amiga minha, porque a gente ia fazer festa. E aí, fazer festa? Fumar narguile, beber, essas coisas assim. E aí, resumidamente, sabe o que Deus fez? Trancou a gente num congestionamento horrível. Mas a gente passou a noite inteira dentro de um carro, num congestionamento. A gente chegou na casa da minha amiga, era 8 horas da manhã. A gente tava cansado, porque a gente tava, tipo, ficou a noite inteira acordado dentro do carro. A gente tava exausta, a gente só chegou, tomou um banho e foi dormir. Então, tipo assim, cara, imagina só, eu grávida sem saber. Eu ia beber, eu ia fumar e, nossa senhora, prejudicar o neném de várias formas, né? A gente foi, depois a gente tinha alugado uma casa lá em Itapema, fomos pra uma casa que nós estávamos lá em Itapema. Teve uns amigos nossos que foram os padrinhos do nosso casamento e que foram junto com a gente, né? E daí teve um dia que a gente comeu um Burger King e simplesmente comi aquele Burger King e, tipo, cara, a minha barriga tava desse tamanho, tava enorme. E aí eu, tipo, tava muito estufada, eu tava passando mal, sabe? E aí, tipo assim, ó, desde a virada do ano eu tava com um negócio ruim, assim, tipo, que eu sentia, tipo, parecia que eu tava sempre com fome. E todas as vezes que eu tava com fome, tipo, parece que o meu estômago tava meio oco. Ai, não sei explicar, uma sensação muito ruim. Achei que fosse por causa, tipo, de ter ficado dentro do carro, de não ter dormido direito, alguma coisa assim. Mas mesmo depois que eu me recuperei de tudo isso, eu ainda tava sentindo aquilo. A gente foi pra casa que a gente ia ficar com nossos amigos. E aí teve um dia que eles simplesmente falaram bem assim, a gente tava caminhando na praia. E eu falei pro Alex que eu tava com vontade de comer milho. Aí ele falou bem assim, você não tá grávida? Eu falei, por quê? Daí ele falou assim, porque agora você quer comer milho. Ontem você queria cachorro quente. Eu não sei quanto você queria estrogonofe, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, nada a ver. E aí, só que, tipo, sabe quando você sente já? Tipo, parece que eu sentia, eu já sabia que eu tava grávida. Mas, tipo, eu não falava e não queria admitir, digamos assim. Mas, tipo, tinha um sexto sentido que falava muito que eu tava grávida. E, tipo, os sintomas passavam em branco, porque eu nem percebia. Eu peguei e falei até pra minha amiga, falei, eu queria passar numa farmácia, comprar um teste pra fazer, porque minha menstruação tá atrasada. Só que eu não queria contar pro Alex, porque eu queria fazer uma surpresa pra ele bonitinho depois, tal. Resumindo, nesse mesmo dia, a gente tentou ir na farmácia comprar, só que, tipo, a gente tava passando na farmácia e ela falou, eu vou pegar um desodorante pra mim. E eu entrei na farmácia junto. Veio os dois rabos juntos e eu não consegui comprar o teste. Aí a gente passou numa casa de festa lá e aí ia ter show naquela noite e tal, e eles queriam ir no show. Só que, tipo, era ambiente fechado, tinha narguilé, bebida e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer um teste pra eu saber, porque se eu tiver grávida eu não vou, né? Aí fui lá, fiz o teste, e daí peguei e falei pro Alex, né? Tive que contar pra ele. Falei pra ele, vou lá comprar um teste de gravidez. Fui lá, comprei o teste, cheguei. Cara, juro pra vocês, é esse aqui o teste. Eu só coloquei assim, ó, dentro do xixi. Subiu as duas linhas muito forte, olha isso. Aí no outro dia a gente já foi, tipo, cara, olha a diferença em comparação aos outros, olha isso. Então, tipo assim, no outro dia eu já fui fazer o teste de sangue. Fiz o teste de sangue, meus hormônios estavam em 19 mil, tava super alto, porque é o normal, né? Então, tipo, tava tudo certo a princípio. Assim descobri a minha gravidez, que estou gerando meu baby agora, nesse momento, muito feliz. O que eu tenho pra falar pra vocês, principalmente pras mamães que me seguem e que me mandaram muita mensagem, tipo assim, cara, como que você engravidou com cisto? Porque eu ainda tô com cisto, tá? Na ultrassom que eu fui fazer desse bebê aqui, ainda tava com cisto, o médico falou bem assim, que eu pedi se tinha algum problema, né? Ele falou, olha, problema não tem. Ele falou, claro que o melhor era que não tivesse, mas não que vai implicar em alguma coisa, né? Eu queria dizer pra vocês que tudo na nossa vida acontece por um motivo. Deus sempre sabe a hora certa de tudo. E quem tá tentando engravidar e não consegue, tipo, entrega nas mãos de Deus. Eu sei o quanto é ruim, tipo, esperar, sabe? Porque quando eu tava no lugar de vocês, eu olhava esses vídeos dessas mulheres falando isso e eu falava, cara, você fala isso só porque você já conseguiu o que você queria. Mas eu sei o quanto é difícil estar no lugar de vocês e ter que esperar por esse momento, mas Deus sempre sabe de tudo. Às vezes Ele só tá tentando te ensinar alguma coisa, te mostrar alguma coisa que Ele tentou te ensinar com amor, mas você não conseguiu aprender, você não conseguiu notar. E Ele teve que usar a dor pra poder te ensinar isso, que foi o que aconteceu comigo em todas as vezes que eu perdi minhas gravidez. Mas eu queria dizer que a gente precisa confiar em Deus acima de qualquer coisa, sabe?
Eu vejo muito vídeo de tentantes fazendo teste de ovulação pra conseguir engravidar e tal. E, cara, não é no momento que você quer. Não adianta você fazer um teste, o teste de ovulação dá positivo, você ter relação, no mês seguinte você não tá grávida. É quando Deus achar que é o momento certo da tua vida, sabe? Então, tipo assim, eu acho que essa gravidez veio no momento certo, porque, cara, não tem como eu explicar aqui pra vocês, porque é muitas coisas que acontecem, sabe? A minha vida, a minha carreira, tudo, tipo assim, veio no momento certo, sabe? Porque se tivesse vindo antes, eu provavelmente não estaria com a cabeça que eu tô hoje. Então, provavelmente muitas coisas não aconteceriam se alguma dessas gravidezes que eu perdi tivesse dado certo, sabe? Mas dessa vez, essa gravidez, ela veio, tipo, pra edificar ainda mais, sabe? Tudo aquilo que eu tô construindo, ela veio só pra confirmar que eu tô no caminho certo e que esse é o meu caminho. E eu acho que a mensagem que eu tenho pra passar hoje pra vocês é essa. Tipo, confia em Deus e esquece aplicativo, esquece tudo. Só viva a tua vida tranquilamente que no momento certo as coisas vão acontecer. Então, acho que essa é a minha mensagem pro vídeo de hoje. E não interessa, cara, olha quantos casos tem, tipo, que você vai no médico, o médico fala porque você nunca vai conseguir engravidar e daqui uns meses a pessoa tá grávida. Deus é o teu médico, cara. Deus sabe de tudo. Não adianta, não existe diagnóstico no mundo que vai dizer que você não pode ter um filho, que você não vai conseguir, se Deus já falou pra você que você vai. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês essa hoje é: entrega nas mãos de Deus e confia, mas entrega de verdade. Tipo, coloca nas mãos dele e confia. Porque hoje, se eu conseguir chegar no que eu tô hoje, é porque eu entreguei nas mãos de Deus e confiei. E ele fez a mágica dele. É isso. Agora, deixa um like aqui no meu vídeo pra me ajudar a comprar fralda. Manda pra aquelas mamães tentantes, pra que elas não percam as esperanças. E, eu não falei pra vocês a causa dos meus abortos, né? Então, por muito tempo, achei que a causa dos meus abortos poderia ser por causa do meu tipo sanguíneo, porque eu sou O negativo e o Alex é O positivo. E o que acontece? O meu sangue, ele é doador universal, mas ele só pode receber do O negativo. E o do Alex é o contrário. Eita, cara! E o do Alex é o contrário. O do Alex pode receber do meu sangue e pode receber do sangue dele, mas, tipo assim, ele só pode doar pro sangue dele, entendeu? E o que acontece? Quando uma gestante O negativa engravida, ela tem que tomar uma injeção de imunoglobulina, porque, tipo assim, se o meu corpo identificar que tem outra coisa dentro dele com uma tipagem sanguínea diferente da minha, o meu corpo vai tentar expulsar, entendeu? Então, o que acontece? Se o neném... o Woody caçando mosquito. Então, se o neném tem o tipo sanguíneo do Alex... Ai, que mosquito chato, Woody, come ele. O meu corpo vai tentar expelir. Então, por muito tempo, eu achei que fosse por causa disso. Mas quando eu fui fazer a ultrassom da minha última gravidez agora, o médico falou pra mim o que pode ter acontecido nas outras gestações. Principalmente pelo hormônio ter dado muito baixo. Às vezes, o espermatozoide foi lá, fecundou o óvulo, só que, tipo, ele não chegou a ficar, sabe? Ele já desceu, eu já tive sangramento e ele acabou já saindo, sabe? Então, tipo, não deu tempo de formar o embrião e essas coisas assim. E aí, tipo, o meu corpo, ele detectou que tinha alguma coisa ali e já começou a produzir o hormônio do HCG, que é o hormônio da gravidez. E aí ele falou que pode ter sido isso que aconteceu. E já dessa vez, não. Já dessa vez, eu fui fazer ultrassom, o meu bebezinho tava lá, lindo, maravilhoso. Ele já tinha 3 milímetros naquele dia, hoje acho que ele já tá com 1 centímetro, então ele tá bem grandão. Inclusive, hoje estamos completando 7 semanas. E é uma conquista muito grande, porque eu nunca cheguei nessa etapa. Das outras vezes eu perdi todas com 5 semanas, virando pra 6 no máximo. Só que a minha data chegava, tipo, falava que eu tava com 5 semanas. Mas não tinha embrião, não tinha nada, entendeu? Então, tipo assim, era só pelo tempo mesmo que eu tava de 5 semanas, mas na verdade não tinha nada ali dentro, né? Ele só acusava, dava o hormônio e acabava. Entendeu? Então, provavelmente as causas do meu aborto foi porque o meu corpo não produziu, sabe? Tipo, ele detectou que tinha alguma coisa ali, começou a produzir o hormônio, mas logo isso saiu e, enfim, não deu em nada. Curta o vídeo, manda pra aquela mamãe que você conhece, que sonha muito em ser mamãe, pra ela ver esse vídeo também, pra ela não perder as esperanças que uma hora ela vai conseguir. E é isso! Um beijo! E agora no próximo vídeo desse canal, eu já vou contar pra vocês tudo, porque quando eu postei minha gravidez,
Vocês me lotaram de pergunta, pedindo muita coisa. Então eu vou contar tudo pra vocês. Tudinho, vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá? Então beijo. Já ativa o sininho aqui pra vocês não perderem os próximos.